Olá, professora. Olá, professor. Tudo bem com vocês? Por aqui o professor Arthur Giovanelli. É um prazer estar aqui com vocês. E nesse momento eu quero conversar um pouco a respeito da plataforma Khan Academy. Nesse momento, em julho de 2022, eu sou o coordenador de projetos na CETEC Capacitações. Eu sou responsável pela cadeira de matemática e também atuo na ETEC 076, José Rocha Mendes, na Vila Prudente, em São Paulo. Uso a plataforma Khan Academy praticamente desde os instantes iniciais dela aqui no nosso país, e é uma ferramenta que eu acredito ser de grande valia, tanto para o trabalho docente quanto para o aproveitamento dos alunos. É óbvio que nesta apresentação nós não vamos ter condições de detalhar todos os recursos que a plataforma nos oferece. Mas o meu objetivo é que você compreenda de forma global como essa plataforma pode auxiliar o professor e pode auxiliar o aluno na relação ensino-aprendizagem. É uma plataforma absolutamente gratuita. Então, você professor, você professora, você escola, você diretoria de ensino, se for o caso, podem utilizar essa plataforma sem nenhum custo para ninguém. Quem mantém a plataforma funcionando, é a doação de grandes empresas mundo afora e que, através dessa doação, permitem que a plataforma seja oferecida hoje em mais de 190 países e que seja sempre oferecida de forma gratuita. O que é a plataforma Khan Academy, De onde veio essa plataforma? O que é isso? Bom, o trabalho do Salman Khan, que é o fundador da Khan Academy, se iniciou em 2008, 2009 nos Estados Unidos. Em 2014, ela teve o seu lançamento aqui no Brasil, da versão beta. E como eu disse a vocês, ela está presente em mais de 190 países, tá? Em todos os idiomas nativos, com várias particularidades específicas, e a gente vai poder ver isso aqui, inclusive para o cenário brasileiro, mas é uma plataforma bem abrangente. Toda a plataforma que os professores do Brasil acessam tem conteúdos exclusivos. Então ela está totalmente alinhada à nossa legislação, à Base Nacional Comum Curricular, e ela tem conteúdos de vários assuntos, de vários níveis de ensino, mas basicamente ela trabalha com matemática, ciências e português. A plataforma Khan Academy, originalmente, ela surgiu para o estudo da matemática. Mas, de acordo com a necessidade local, de acordo com aquilo que a comunidade solicita, novos conteúdos vão sendo agregados. Hoje, para a matemática, nós temos conteúdos do ensino infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio e ensino superior. Então, há um repertório muito grande de atividades que tanto alunos quanto professores podem aproveitar. O acesso a esta plataforma é feito nesse endereço, www.khanacademy.org. Você não paga nada, é gratuito e você pode se cadastrar, abrir uma conta e fazer uma viagem ali por dentro dos recursos que essa plataforma pode te oferecer. O que a gente pode fazer em termos de possibilidades de trabalho com esta plataforma? E o que eu vou relacionar aqui para vocês, esses 6 itens, são as ações que eu efetivamente uso com os meus alunos. É aquilo que eu faço no meu dia a dia para que os alunos possam aproveitar aquilo que a plataforma tem de bom. Primeiro, eu trabalho muito a questão de exercícios, Embora seja um professor já de muitos anos de sala de aula, eu acredito que o treino, a diversidade de ferramentas, possibilita oportunidades para que o aluno aprenda. Então, os conteúdos da plataforma eu utilizo como exercícios, seja em sala de aula ou seja no ensino remoto. Aliás, em tempos de pandemia, foi uma ferramenta que eu utilizei bastante.
A Khan Academy também pode ser usada como tarefa de casa. Você, professor, acabou de apresentar um conteúdo e aí o aluno vai para casa trabalhar um pouquinho mais em cima disso, né? Você pode dosar a quantidade de exercícios, pode apenas colocar uma tarefa. É algo que você, professor, tem muita flexibilidade. É possível trabalharmos a questão da recuperação, tanto paralela quanto contínua, né? Nós, professores, temos muitas dificuldades de tempo para desenvolver conteúdo, recuperar alunos que não tenham tido bom desempenho nas avaliações, aqueles alunos que por uma questão ou outra acabam tendo algum tipo de afastamento médico. Então você tem a oportunidade de usar os recursos da plataforma. Também é possível fazer com que os alunos tenham um curso completo de matemática, ou de ciências, ou de língua portuguesa. Então você pode recomendar, por exemplo, os conteúdos relacionados ao segundo ano do ensino médio, por completo. E aí o aluno vai executando, vai caminhando de forma totalmente autônoma. Você vai enxergando apenas as atividades que ele vai fazer. Eu uso muito a plataforma Khan Academy para trabalhar as questões das progressões parciais, as PPs, né? Como é uma atividade que o aluno precisa desenvolver fora do horário de aula formal, regular, é uma ferramenta muito útil para estes casos. E eu também indico a plataforma Khan Academy para os alunos para que eles possam se preparar para os grandes exames, não é? Como ela tem muitos conteúdos de ensino infantil, de ensino fundamental, de ensino médio, o aluno pode usar todos esses recursos, e eles estão muito bem organizados e distribuídos, de forma a rever situações em que ele precise reforçar alguma situação, né? Algum problema, algum conteúdo, algum objeto de conhecimento que não tenha ficado claro ou que ele precise rever dentro desse processo. Tá? Então, eu acredito que essas 6 modalidades de uso permitem que você, professor, enxergue ações que possam ser desenvolvidas. Do ponto de vista do ensino híbrido, ela se encaixa perfeitamente na definição clássica de ensino híbrido. Permite que o professor conduza a maior parte do tempo a relação de ensino-aprendizagem, mas também permite que o aluno estude de maneira autônoma, que o aluno execute tarefas recomendadas pelo professor e que o aluno se interesse em buscar conhecimentos que ali estão disponíveis. O que tem ali dentro, né? Para você que não conhece. A plataforma Khan Academy ela tem vídeos, tá? Mas não só vídeos. Ela tem textos explicativos, textos de apoio, exercícios resolvidos, resoluções passo a passo, propõe exercícios básicos, propõe exercícios de aprofundamento. E para o professor e para o aluno, né, a gente tem os relatórios de desempenho e envolvimento. Então observe que dentro da questão do ensino híbrido, você tem N possibilidades diferentes. Não basta apenas trabalhar a questão do vídeo, né? Mas tem todo um contexto associado a assistir o vídeo. Numa resolução de exercícios, o aluno pode, por exemplo, não entender o que está sendo feito ou ter dificuldades para resolver aquele problema, e ele pode clicar no botão e buscar auxílio dentro da plataforma, com um outro texto, com um outro vídeo, com um outro exercício. Então é algo que, se o aluno tem um mínimo de interesse, ele consegue avançar de maneira muito autônoma, sem que o professor precise ficar ali naquela orientação muito próxima. Por isso que eu vejo muita valia. Não é? Eu dou a minha aula continua sendo importante, é o elemento central, tudo funciona exatamente da forma como eu gostaria, mas eu uso este tipo de recurso como ferramenta auxiliar de trabalho. Na plataforma, nós temos várias ferramentas de diagnóstico, vários tipos de avaliação, né? Nós temos os questionários, os testes, os desafios. Então, são etapas que o aluno vai percorrendo dentro da plataforma e alcançando resultados diferentes. Os testes de unidade e os domínios, né, são as ferramentas que a plataforma oferece para o aluno subir de nível de conhecimento. Vamos entender um pouquinho isso, né? A plataforma trabalha com habilidades
E conforme o aluno vai avançando nessas habilidades, ele vai ganhando uma premiação. Ou seja, esses desafios, esses testes, criam dentro da plataforma uma espécie de gamificação, que faz com que o aluno com mais pontos receba mais medalhas, mais reconhecimento. A Khan Academy, ela hoje, para a matemática, né, língua portuguesa e ciências, ela está totalmente alinhada com a Base Nacional Comum Curricular, que é a legislação vigente. Tá bom? Então, você, professor, está lá com o seu PTD, você criou lá no seu PTD que o aluno precisa, por exemplo, desenvolver a habilidade de matemática que trata das frações. Você vai lá na Khan Academy, tem uma caixa de busca, você pode digitar pela habilidade que você deseja. Você pode simplesmente inserir o código desta habilidade. Para você, professor, que é de outra área, né? Ou que não está acostumado com o ensino médio e a nova legislação, as habilidades elas são numeradas. Cada habilidade tem um código. Então você, professor, pode ir lá na plataforma Khan Academy localizar essa habilidade pelo texto, pelo nome. E aí ele vai trazer vídeos, exercícios passo a passo, material de suporte para a resolução dos exercícios e tudo mais. Você pode inclusive montar avaliações apenas com as questões que o banco de questões da Khan Academy pode te oferecer. Você, professor, pode recomendar conteúdos, mas os alunos podem navegar de maneira absolutamente autônoma, buscando assuntos em que ele tenha dificuldade. Domínio de curso, né? Quando você, professor, faz uma recomendação pontual, por exemplo, frações, o aluno vai executar aquelas tarefas que você, professor, recomendou. Mas você também pode, como eu disse anteriormente, recomendar o curso todo, por exemplo, do segundo ano do ensino médio. E aí o aluno vai caminhando na sua própria velocidade, vai avançando, se for o caso, ou vai indo mais lentamente. Acontece conosco, né, em sala de aula, aquele aluno que tem um desempenho muito bom e que ele se sente até um pouco frustrado, porque a aula muitas vezes acaba indo numa velocidade menor do que aquela que ele gostaria, porque boa parte dos alunos ali tem dificuldade num determinado assunto. Então, quando você usa a plataforma Khan Academy e recomenda o conteúdo todo de um ano para o aluno, ele pode avançar na velocidade dele e ir adiante. Você pode recomendar o conteúdo anual, pode recomendar o conteúdo semestral, trimestral ou bimestral, de acordo com a sua necessidade. Tá? É absolutamente flexível, tá bom? Importante, né? O aluno ele vai caminhando e a própria plataforma vai fazendo devolutivas para ele. Então ele vai fazendo os exercícios e vai recebendo as notas, vai recebendo a premiação, né? Como eu falei, é uma plataforma gamificada. E se por acaso, olha só que interessante, se por acaso o aluno enroscar em algum exercício, a plataforma automaticamente reconhece essa questão e recomenda mais exercícios para o aluno sobre aquele assunto. Então ele só avança a partir do momento que para a plataforma ele tem um bom desempenho. É isso que a plataforma chama de aprendizagem para o domínio. Você, para avançar de conteúdo, para avançar de assunto, você tem que dominar primeiro aquele em que você está. E você só avança a partir do momento que a sua nota for satisfatória. Então observe que esta ação de solidificação do conhecimento, ela permite que a gente preencha as lacunas de conhecimento. É algo que neste ano de 2022, com a retomada das aulas presenciais, eu tenho sentido muito. Alunos, por exemplo, né, do segundo ano do ensino médio, que não tiveram um oitavo ano e um nono ano de maneira sólida. Então, praticamente, eles estão começando o ensino médio agora, em 2022, com várias lacunas de conhecimento. E aí você consegue, através da aplicação dos exercícios da plataforma, fazer com que esse aluno solidifique esse conhecimento e avance quando tudo estiver ok.
Na aprendizagem tradicional, a gente tem um tempo fixo, que é a aula, né? E dentro dessa aula, os alunos apresentam ali situações de aprendizagens variáveis, né? Então tem aquele aluno que compreende todo o assunto, tem aquele aluno que compreende um pouco menos e tem aquele aluno que compreende muito pouco. Mas você, nos próximos 50 minutos, né, na próxima aula, precisa avançar no conteúdo, precisa fazer com que o seu PTD seja cumprido, né? Embora, muitas vezes, né, nós, professores, paramos um pouco na evolução do que a gente está apresentando para retomar algumas coisas, né? Isso é extremamente saudável. Mas se você ficar o tempo todo nessa ação, a gente acaba não avançando. Tamanha é a quantidade de defasagens que a gente encontra. Já quando a gente pensa um pouco com esse olhar, né, de aprendizagem para o domínio, a ideia é que o aluno tenha um tempo de aprendizagem variável, ou seja, ele fica naquele assunto o tempo que ele entender que é necessário, ou até que a plataforma entenda que o desempenho dele é satisfatório, e aí ele vai alcançando níveis de proficiência cada vez maiores. Okay? Então é algo também muito interessante para a gente trabalhar em relação ao pensar da sala de aula, né? Cada aluno tem o seu tempo, cada aluno demora o tempo necessário para aprender aquele assunto. A plataforma ela está voltada para essa questão da aprendizagem para o domínio, que é um olhar diferente daquele tradicional que a gente tem em sala de aula, com tempo fixo mais aprendizagem variável. Se eu tenho exercícios, né, se eu tenho textos, se eu tenho vídeos, se eu tenho autonomia de estudo dentro da plataforma, eu preciso pensar na questão das avaliações, né, dos testes. Então, só para relembrar aqui um pouquinho, né, os 3 tipos de avaliação, diagnóstica, formativa e somativa, a gente consegue, olhando para essas definições, enxergar na plataforma Khan Academy esses elementos. Tá? Então, você consegue, olhando para a proposta de trabalho da Khan Academy, perceber avaliações diagnósticas, avaliações formativas e avaliações somativas. A grande vantagem desse processo é que tudo é automatizado, né? As redes devolutivas, melhor dizendo, são automatizadas, né? Porque os conteúdos é o professor ou o aluno que escolhe, mas as devolutivas, os feedbacks, são em tempo real e automatizados e o aluno vai avançando de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua vontade e o seu interesse. Então observe que ela está com um olhar bem focado na nossa rotina de trabalho mesmo, né? Naquilo que a gente já faz de forma habitual. Agora, em 2022, a Khan Academy trouxe uma novidade, que são os cursos Prepare-se. O curso Prepare-se ele está voltado para a revisão de conteúdos-chave de cada série. Então, por exemplo, o seu aluno foi para o 3º ano do ensino médio. Então, eu recomendei para os alunos o curso Prepare-se 3º ano do ensino médio, que traz, na verdade, uma revisão dos conteúdos do 2º ano do ensino médio. Alunos que estão chegando agora, professor, no 1º ano, posso usar o Prepare-se? Pode. Você pode usar o Prepare-se 1º ano. E o Prepare-se 1º ano traz conteúdos do 9º ano do ensino fundamental. Então, é uma ferramenta muito interessante para aquela revisão que a gente faz todo início de bimestre, né? Você pode, inclusive, usar os testes da Khan Academy como uma avaliação diagnóstica. Porque você vai ver daqui a pouquinho que a Khan Academy apresenta vários relatórios, né? Então, para nós, aquela ação de ficar corrigindo manualmente ali as avaliações diagnósticas, tabulando, fazendo análise estatística, ela fica pronta quando o aluno executa através da plataforma. Ok? Bom, vamos dar uma olhadinha por dentro da academia, né? Da Khan Academy. Já falei muito, né? Vamos dar uma olhadinha. Você, professor, tem uma visão e o aluno tem uma visão um pouco diferente. Bom, o professor tem acesso aos relatórios de desempenho, coisas que o aluno não tem. Ok? Há uma diferença de conta, né, de professor para aluno, mas elas são gratuitas da mesma forma.
Então você entra na plataforma, cria uma turma e insere os seus alunos. Eles se inscrevem na sua turma através de um código, tá? Ou você pode inscrevê-los através do e-mail, ok? E você pode ter tantas turmas quantas você achar que sejam necessárias. Eu, por exemplo, tenho a turma do segundo ano, a turma do terceiro ano, a turma de reforço de estudos, né? Tudo isso organizado de forma bem bonitinha, bem fácil de ser trabalhado. O que é bacana nessa história toda, né? Você consegue visualizar, por exemplo, nos relatórios, você professor, o total de minutos que os alunos estão trabalhando na plataforma. Então você consegue enxergar por aluno, tá bom? Por aluno, e aqui eu apaguei, né, o nome dos alunos, mas você consegue enxergar por aluno quanto tempo eles ficaram na plataforma. E é tempo de aprendizado, tá bom? Não é o tempo que ele fica com a tela aberta, tá? É o tempo que ele fica com alguma ação, de assistir um vídeo, de clicar num exercício, tá? Isso é medido em tempo de aproveitamento. Assim como a gente vê o tempo de aprendizado, a gente consegue visualizar nesse relatório, de forma global, as habilidades que os alunos avançaram. Ou seja, aquelas habilidades que os alunos foram tendo boas notas, bom aproveitamento. Tá? Então você consegue ver o tempo que esses alunos estão na plataforma, consegue ver quantas habilidades eles progrediram. E também consegue ver quantas habilidades os alunos não têm progresso. Ou seja, que esta é uma situação em que o professor precisa atuar. Ou porque o aluno não entendeu a proposta do exercício, ou porque ele está com dificuldades de sair daí. Tá? Então ele tenta resolver exercícios, erra, a plataforma recomenda de novo, ele tenta de novo, erra, e aí ele vai tentando inúmeras vezes. Então não há avanço nessa habilidade. Então a plataforma mostra para a gente também qual assunto que está fazendo com que isso aconteça e quais alunos que estão com essa dificuldade. Também é possível, né, detalhar por aluno. Tá? Então você, professor, tem acesso ao que a plataforma chama de relatório de aluno, onde você vê o tempo daquele aluno, quantos exercícios ele fez, quais exercícios ele fez, em quais exercícios ele progrediu na habilidade, em quais exercícios ele não progrediu. Né? Então você tem um relatório visual muito interessante. E ele dá também a questão da data de acesso, o horário de acesso, enfim. Várias informações relativas aí especificamente a um aluno, se você quiser. Tá? Dentro desse relatório de atividades, você consegue detalhar quais exercícios ele fez e quais ele não fez. Tá bom? Então você enxerga os resultados do aluno e isso é em tempo real. Então se você pedir para o aluno fazer um exercício agora e você está online na academia, o aluno está online lá na casa dele, você vê os resultados que aquele aluno está obtendo naquele momento, se ele está avançando ou se ele não está. Para quem gosta de números, né, aquela tela anterior ela é muito interessante. Mas você tem também a questão das barras de progresso, que aí você observa num olhar rápido quais habilidades os alunos estão tendo mais facilidade e quais habilidades talvez precisem ser retrabalhadas. Observe que essas barrinhas elas têm cores mais intensas e menos intensas. Então, quanto mais intensa ela se torna, significa que tem mais alunos que conseguiram completar aquela tarefa. Quando ela está mais clarinha, né, menos intensa, significa que há algum problema ali, alguma dificuldade. Então é interessante perceber que você, professor, não gasta muito tempo nesta análise. Né? Você é um gráfico colorido, você olha e aí você consegue enxergar. Ao mesmo tempo que se você vier com o mouse e clicar nessa barrinha, você tem um relatório de notas. Você vê qual é o valor da nota que cada aluno tirou em cada uma das tarefas que você recomendou. E essa nota em pontos, né, você também tem cores associadas a ela. Então, desempenho muito baixo, vermelho. Desempenho intermediário, a plataforma indica amarelo. E um bom desempenho ela indica em verde. Então você também visualmente e de maneira rápida
você consegue enxergar a performance daquele aluno, tá bom? E se você clicar na notinha dele, né, se você for lá na recomendação do aluno aqui, por exemplo, nessa situação que eu indiquei, e você clicar, você vê os exercícios dele. Você vê de que forma ele está respondendo. Né? Esta tela, por exemplo, é a tela daquele aluno que eu indiquei no slide anterior. Tá? Então você vê exatamente aquilo que o aluno está fazendo. Você pode pensar assim, mas eu já tenho tantas coisas para fazer, né? Preparar minha aula, fazer meu material, fazer as minhas atividades, fechar notas. Será que essa plataforma me ajuda em termos de produtividade? E aí eu vou dar minha opinião pessoal para você, né? Para você professora, para você professor. O tempo que eu gasto, né, na análise dos resultados da plataforma, em selecionar os conteúdos, é o mesmo que eu gasto para preparar uma aula comum. Tá? É o mesmo tempo. Então, se eu gasto, por exemplo, na minha preparação de aula 30 minutos, eu vou dizer para vocês de forma muito sincera que eu levo menos tempo, menos do que 30 minutos, para fazer uma análise de resultados da plataforma. Tá? Então, é perfeitamente possível associar o uso da plataforma à sua rotina de trabalho sem causar grandes transtornos, né? Sem fazer com que você, professor, tenha trabalho adicional, sem fazer que você tenha mais desgaste. E o aluno, né, conhecendo a plataforma, e isso acontece muito com os meus, e não só nesse ano, mas nos anos anteriores também, eles começam a buscar outros assuntos dentro da plataforma que não aqueles que eu recomendei. Então, o aluno, de forma autônoma, né, e exercendo todo o seu protagonismo ao pé da letra, ele vai lá na plataforma e ele seleciona, por exemplo, conteúdos de astronomia. Tem lá vários assuntos de astronomia. Ele vai para a área de ciências, ele vai procurar uma aula de química, ele vai procurar um conteúdo de língua portuguesa. Então são ferramentas que os alunos vão descobrindo e que muitos deles acabam se interessando. Por ser algo gamificado, por ser algo que ele pode fazer no momento em que ele tiver disponibilidade, a aceitação desse tipo de ferramenta com os meus alunos é sempre muito boa. É lógico que ela oscila muito, né? A gente tem, por exemplo, épocas de provas, né, de entrega de TCCs, de trabalhos, onde a gente tem um uso menor da plataforma. Mas eu já sabendo disso, eu faço uma recomendação menor. Né? Ou nem recomendo naquela semana, porque eu já sei que os alunos estão envolvidos. Mas na maioria do tempo, a gente consegue uma relação extremamente saudável. As progressões parciais, né, que eu falei lá no meu primeiro slide. Professores e professoras, é assim. Né? Eu vejo no plano PTD, vejo lá onde que o aluno tem dificuldade, crio o meu plano de progressão parcial, e aí eu vou trabalhando junto com o aluno na plataforma Khan Academy, a sequência de assuntos, de exercícios. Então, muitos alunos reconhecem no final do período que a progressão parcial foi útil, né? Porque eles conseguiram percorrer toda a trajetória de conteúdos, de objetos de conhecimento que eles tinham dificuldades e conseguiram produzir bons resultados no final das contas. Né? A progressão parcial foi muito útil para aquele aluno a nível de aprendizado. É um exemplo, né, de ferramenta que pode ser utilizado para uma sala de aula híbrida, né, para um ensino híbrido. Não tem só vídeos, não é que é importante frisar. Às vezes as pessoas falam assim, mas os vídeos, só tem vídeo. Não, não tem. É conteúdo bem diversificado. E é uma plataforma que tem os seus conteúdos que sofrem curadoria. Tá bom? Então é assim, ó. Pode ter conteúdo errado na plataforma Khan Academy? Eu vou ser bem sincero para vocês. Nos últimos anos eu não tenho visto isso, não. Tá? Não tenho. A minha experiência de uso ela é muito boa nesse sentido. Lá no começo, né, em 2014, a plataforma tinha alguns problemas, principalmente de tradução. Né? Então, alguns exercícios, no caso da matemática, lidavam com unidades que não são unidades correntes aqui no nosso país. Vou dar um exemplo. Né? Nos Estados Unidos, eles usam muito a unidade de volume chamada galão.
Aqui no Brasil a gente usa litro, né? Então a gente tinha muitos exercícios que eram feitos com a unidade americana, porque esses vídeos eles eram traduzidos pelo grupo, né, que estava implementando a Khan Academy aqui no Brasil, e não havia um alinhamento em relação ao nosso currículo, coisa que hoje eu já não observo mais. Né? Eu gosto muito de trabalhar com a plataforma, recomendo para as pessoas que tenham interesse em que pelo menos conheçam, e eu espero que esse bate-papo nosso aqui tenha sido útil para você visualizar uma oportunidade nova de trabalho. Deixo aí os meus contatos, né? Caso você queira trocar alguma experiência em relação ao uso, ou até mesmo bater um papo em relação ao que a gente acabou de apresentar, fiquei absolutamente à vontade. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Espero que esse conteúdo agregue algo de bom na sua prática docente. Fiquem bem, um forte abraço a todos, a todas e até mais.